7h37, atenção, você já se deparou com aquele zumbido no ouvido? Aquele barulho, aquele negócio bem longe. Ô, Mercano, Mercano tá vivo, gente? Perfeitamente. Você sabe imitar o zumbido no ouvido? Com certeza. Imita aí pra eu ver se você sabe. Mercano, tá parecendo uma abelha com dor de barriga, um zumbido. O zumbido. Zumbido. Atenção para o zumbido. Agora, uma abelha zangada, mexicano. Melhor você deixar pra lá. Tá bom. Você não sabe imitar zumbido nenhum. Gente, mas você já deve ter tido aquele zumbido, aquele barulhinho. Então faz um zumbido, você faz. Isso é um pneu furado. Te mete não, deixa meu zumbido. Gente, se você não sabe, o zumbido é um sintoma e não uma doença específica, mas pode ter uma ou então várias causas. A percepção sonora pode aparecer em qualquer idade, inclusive nas crianças, mas é mais frequente na terceira idade. Para alertar a população, foi criado agora o Novembro Laranja. Tem o Novembro Azul, que é para os homens cuidarem mais, tal, tem. Mas tem também o Novembro Laranja, um movimento que promove anualmente a campanha nacional de alerta ao zumbido. Renato Barros está no Parque da Jaqueira, vai explicar melhor essa história pra gente. Renato, você já teve algum episódio de zumbido? Renato Barros. Bom dia, Evanilson. Bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando o Balanço Geral amanhã desta segunda-feira. Da minha parte, não. Eu, graças a Deus, não tive, isso que a gente pode chamar de um sinal. Zumbido é um sinal, é um sintoma. E é por isso que, como você bem disse agora, esse mês de novembro é considerado o Novembro Laranja, que é o mês de conscientização para que as pessoas tomem o cuidado com a audição. Sendo específico, entenda, encare como um alerta essa questão do zumbido. A gente está falando aqui do Parque da Jaqueira, na zona norte do Recife, local que é sinônimo de saúde, As pessoas que vêm para cá, em grande maioria, elas estão aqui para o exercício físico e não à toa a gente está aqui com o pessoal da Academia da Cidade, que também está praticando exercícios agora, no intervalo, de uma turma para outra, o pessoal daqui a pouquinho vai estar praticando exercícios. E aqui do outro lado, a gente pode ver um toldo que está montado, onde profissionais de saúde, eles estão passando essas orientações para as pessoas que estão frequentando aqui no parque. E essa orientação, ela é de forma educativa. E esse sintoma que a gente está falando, o zumbido, ele é bem comum entre os brasileiros, tá? E para a gente poder entender um pouco mais sobre essa ação, vou chamar aqui o Fernando Botelho. Fernando Botelho, ele é otoneurologista. E me tira até uma curiosidade, que é uma curiosidade certamente de muitos que estão aqui assistindo o Balanço Geral amanhã. A diferença do otoneurologista para o otorrinolaringologista, doutor. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. O otoneurologista é uma subespecialidade dentro da otorrinolaringologia que a gente se especializa em tratar as doenças do ouvido interno, que são as tonturas, os zumbidos, as perdas de audição. É uma subespecialidade dentro da otorrinolaringologia. Perfeito. Passado esse esclarecimento, queria que você explicasse um pouco sobre essa que é uma orientação, é uma forma educativa em um local onde a gente sabe que as pessoas estão se cuidando e tem muita gente que inclusive está chegando na terceira idade, Isso, importante falar realmente dessa questão da terceira idade, porque a terceira idade às vezes ela é acompanhada com uma perda de audição que é pelo envelhecimento, que a gente chama de presbiacusia. E essa perda de audição pelo envelhecimento, ela pode vir acompanhada pelo sintoma do zumbido. E aí é importante realmente que a população ela se conscientize de procurar o otorrino a partir dos 50, 60 anos para acompanhar essa questão da audição. E se detectado o zumbido, o otorrino ele vai ter como trabalhar melhor se esse diagnóstico for feito de forma precoce. Doutor, o que é o zumbido, para as pessoas que estão aqui assistindo? O zumbido é uma percepção auditiva anormal, ele é um sintoma que ele vem decorrente muitas vezes dessa perda de audição. A gente sabe, se você for ver as causas do zumbido, 90% das pessoas que têm zumbido têm a perda de audição, mas como sintoma ele também pode estar presente em outros fatores. Eu posso citar, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, pré-diabetes, colesterol alto, o déficit de vitamina D ou vitamina B12. A gente tem também alguns zumbidos que a gente chama de origem muscular, zumbido, por exemplo, por um problema cervical ou por uma disfunção na articulação temporomandibular, que é uma articulação que fica do lado do ouvido. Tudo isso são causas de zumbido. E aí a gente identificando a causa, a gente consegue tratar bem e resolver o problema do paciente. Para se ter uma ideia,
Evanilson e todos que estão aqui assistindo o Balanço Geral amanhã, é comum aqui no Brasil. Isso ocorre em cerca de 25 a 28 milhões de brasileiros e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20% da população no mundo possui alguma forma de zumbido. Estamos aqui com algumas pessoas que vão conversar com a gente a partir de agora. Temos aqui dois personagens para a gente poder entender como é que acontece. Primeiro, deixa eu conversar com a minha amiga aqui. Como é teu nome? Maria. Dona Maria, você tem episódio de zumbido? Como que é a situação? É mais no silêncio, né? Que ele afeta, eu sinto mais no silêncio. Já faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu fiz a audiometria. Mas eu continuo ainda com zumbido. Às vezes está mais acentuado, às vezes está menos. É isso. É um sintoma, mas que a senhora faz o acompanhamento com o médico constante? Não tenho feito. Ultimamente não tenho feito, mas também não sinto perda da audição, né? Então, peraí, vamos chamar o doutor agora. Vamos chamar aqui o doutor Fernando para ficar junto da Dona Maria aqui, porque ela disse que sente mais ou menos há 15 anos e não está fazendo o acompanhamento daquela forma, mas ela não teve a perda auditiva. Nesse caso dela, o que é que pode ser recomendado? É ficar atenta, sabe, Dona Maria, a, por exemplo, algumas taxas que a gente faz no check-up anual. Por exemplo, se a senhora desenvolver uma pré-diabetes, ou um aumento em colesterol, ou tiver com a vitamina D baixa, isso pode agravar o zumbido da senhora. Isso também pode, às vezes, danificar a cóclea, que é o órgão auditivo, e aí essa perda que não está presente agora, ela pode aparecer. Por isso que a senhora que tem zumbido, é importante estar sempre realmente com um otorrinolaringologista acompanhando, pelo menos uma vez por ano, para a gente acompanhar para ver se esse zumbido se mantém, se a gente consegue fazer algo para melhorar ele, ou evitar que ele piore também. Então é aquela coisa, não está tendo perda de audição, mas é um sinal. Então é sempre bom ter um acompanhamento, né? Isso mesmo, eu vou procurar novamente para fazer outro exame, né? Para acompanhar, para saber como é que está. Olha aí que coisa boa, Dona Maria. Obrigado aqui pela participação. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a senhora novamente aqui, mas para dizer o seguinte, procurar um médico é sempre importante. E aí eu vou conversar também com outro amigo, vou chamar ele aqui. Vem cá, meu nobre, por gentileza. Como é teu nome? Clécio. Seu Clécio. O Clécio estava aqui também praticando atividade, estou vendo aqui que faz parte da Associação de Corredores, então mantém os hábitos saudáveis. O senhor, inclusive, foi recentemente no otorrinolaringologista, não foi? O que aconteceu lá? Eu tenho uma pequena perda no ouvido esquerdo, né? Aí eu vou fazer uma lavagem agora sexta-feira, no direito. Ela disse que essa perda é de acordo com a idade também, né? Também eu sou diabético também, né? Faço as minhas atividades físicas, tomo meu remédio controlado, né? E atividade física é estilo de vida aqui na Jaqueira, né? Isso é que é importante, né? E aí, no caso dele, já vou chamar mais uma vez o Fernando aqui, no caso dele já muda um pouco. Ele possui, ele tem é pré-diabético, não é isso? Ele é pré-diabético, mas ele mantém hábitos saudáveis, ele vai também no médico, que já passou uma recomendação em relação à perda da audição dele. Ele está seguindo no caminho para tentar amenizar essa questão, não é? Tá, está no caminho certo, porque ele está fazendo esse acompanhamento, né, com as audiometrias, já que ele já sabe que tem um pouco de perda de audição, e como já sabe também que tem a pré-diabetes, ele está realmente acompanhando, né, fazendo as taxas anualmente, né, para realmente manter esse controle, que a atividade física é fundamental. A gente sabe que realmente é um dos pilares, né, junto com a alimentação saudável, é a atividade física para você controlar essa pré-diabetes e ter uma vida saudável sem a piora do zumbido ou sem o surgimento dele, quando a pessoa não tem, que é o caso do senhor. Inclusive, a gente estava se encaminhando aqui para o Parque da Jaqueira, Evanilson e todos que estão aqui assistindo ao Balanço Geral amanhã, e no caminho, a equipe de jornalismo, ela sempre faz o seguinte, a gente compartilha, né, a pauta, né, com o nosso cinegrafista, no caso o Eric Nascimento, que está aqui comigo, e coincidentemente, o Eric, ele disse para mim, há algumas semanas eu senti um pouco de um zumbido. E aí, no caso dele, vem cá, Eric, se aproxima um pouquinho aqui, pode se aproximar um pouco. Vou pegar que vai ser no áudio. Como é que foi isso que aconteceu? Diga aí. Foi rápido, foi um zumbido, mas passou. E aí estou providenciando ir ao médico para ver. Nesse caso é um episódio isolado, só que mesmo sendo um sintoma sutil, é importante procurar um médico. Com certeza, porque a gente vê muitos pacientes que começam feito o Eric, né, com sintomas sutis, que no início eles são intermitentes, eles vão e voltam, né? Mas se a gente não tomar cuidado e não identificar a causa, isso pode se tornar permanente. E quanto mais cedo realmente identificar a causa e corrigir essa causa, a gente consegue evitar que esse zumbido se torne permanente. E aí é importante que ele já disse, inclusive, que vai procurar o médico, e eu vou fiscalizar, eu vou ficar procurando isso. E a gente está num ponto aqui, Mike, todo mundo que está aqui assistindo ao Balanço Geral amanhã. Deixa eu fazer o seguinte, vou pedir para o Eric vir aqui para mostrar ao pessoal aqui no Parque da Jaqueira. Ó. Muita gente está fazendo o quê? Correndo,
praticando a caminhada. Isso é bom demais, a gente sabe o quanto que isso faz bem para a saúde. Só que muita gente utiliza como um meio de entretenimento durante essa atividade física o fone de ouvido. Botando aquela musiquinha boa, a música que todo mundo gosta, assim, vai do gosto de cada um. Pode ser um rock, pode ser um pagode, pode ser um forró, pode ser um brega, tanto faz, vai do gosto da pessoa. Só que o volume que você utiliza, esse aparelhinho aqui que é o fone de ouvido, faz muita diferença. Eu vou abordar esse assunto aqui com o Fernando, só que eu sei que antes o Evanilson tem uma pergunta para fazer. Pois não, Evanilson? Isso, Renato, com base no que disse até uma senhora, quando a gente está em silêncio, aquele silêncio pleno, é quando muitas vezes a gente acaba tendo até alguns sinais. A utilização do próprio fone de ouvido com muita frequência, quando você tira, isso é reflexo que pode acontecer com qualquer pessoa ou pode ser um sinal preocupante. Por exemplo, até num momento que vai fazer o exame de audiometria, que alguém já citou aí também. Você está naquele estúdio fechado, aí você bota aquele fone apertado, que é para fazer exatamente o exame para saber como é que está a sua sensibilidade auditiva. Aí ele bota aquele barulhinho que às vezes é longe, você ouve, não ouve, ouve mais, ouve menos. Então esse silêncio, ou esses fatores aí que acabam, digamos, nos dando esse cenário, eles são preocupantes ou não? Isso é corriqueiro, pode acontecer sem problema nenhum. Vamos lá. Primeira questão de quando você está, foi inclusive citado por Dona Maria, quando você está no silêncio absoluto. E você ouve aquele zumbido bem de leve. Isso aí, muita gente acaba, nesse episódio, por exemplo, de um silêncio total, ouvindo aquele barulho lá do fundo. Esse é um zumbido, esse é um sintoma, isso depende da intensidade. Como que é, doutor? A gente sabe o seguinte, assim, se qualquer um de nós for para uma sala hermeticamente fechada, num silêncio absoluto, é muito comum realmente ter zumbido. Agora, nessa situação bem específica. Agora, se você está assim, no seu ambiente, realmente do seu quarto, que realmente é mais silencioso à noite, e você já está percebendo esse zumbido, isso já para a gente já é um sinal, um sintoma, né? Que você deve procurar um médico. Porque a gente tem que ver o que é que está por trás disso. É bastante comum, mas não deixa de ser um alerta para a gente procurar ajuda com um otorrinolaringologista. E aí a questão do fone de ouvido. Não só o fone de ouvido, mas um fone de ouvido, uma ligação telefônica por muito tempo, um som alto no carro, aquela caixa de som paredão que muita gente gosta também. Se a pessoa depois que utiliza, né, esse tipo de aparelho, ela fica sentindo um zumbido. Esse também já é um sintoma de que o organismo está dizendo, opa, calma aí que isso está forte demais. Excelente pergunta. A gente sabe realmente que essa questão da exposição ao som alto, que está muito presente no mundo moderno, né, no uso dos fones de ouvido, se essa intensidade sonora ela for acima de 85 decibéis, ela vai lesionar as células do ouvido interno, da cóclea, que é o órgão auditivo. E isso, com o passar do tempo, pode levar à perda de audição e também ao zumbido. A perda de audição nesses casos, ela pode até se tornar definitiva. E aí a gente, otorrino, já não tem mais como revertê-la por uma exposição prolongada a um som forte. Por isso que realmente a prevenção é evitar realmente colocar o volume do som num volume muito alto. Isso é prevenção para a boa saúde do ouvido. E aí, por exemplo, eu estou aqui utilizando um fone de ouvido, para que a gente possa ter o retorno do estúdio, a gente possa ouvir a pergunta aqui que o Evanilson nos passa e também ter a comunicação com o nosso diretor, que é o Carlos Miguel. Só que esse aparelho aqui, ele está no volume mais baixo. Por quê? A gente não está num ambiente barulhento, é um ambiente silencioso aqui. Na verdade, não silencioso, mas com um volume muito baixo, está um clima mais tranquilo aqui. Então, a gente, para contribuir com isso, a gente coloca o volume do aparelho um pouco mais baixo, porque exatamente para evitar qualquer tipo de prejuízo na audição. E um ponto que foi citado aqui pelo doutor, que é muito importante. A perda auditiva ela é cumulativa, então assim, não é algo que você pode perder um pouco da audição e vou agora trabalhar para regredir, para poder retomar. Não tem como voltar. No geral, não. A gente sabe que, assim, algumas exposições altas, por exemplo, numa festa, você pode ter uma perda transitória, que depois reverte, inclusive também um zumbido transitório, mas pode também ter uma perda permanente. Você está se arriscando, entendeu? E aí cada realmente organismo reage de um jeito, né? Cada pessoa tem sua susceptibilidade. Aí a gente não prefere realmente não arriscar para que a pessoa não desenvolva uma perda de audição permanente e assim um zumbido. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Deixa eu ver com o Eric Nascimento. Tem uma mesa aqui que foi colocada para o pessoal com frutas, além da panfletagem que está sendo feita, está sendo distribuído água mineral também para o pessoal. E sabe qual que é a relação, Evanilson, disso que a gente está observando, dessas frutas aqui,
com esse tema do Novembro Laranja, não é apenas algo decorativo, não. Não, como uma frutinha porque faz bem para a saúde. Não, não é apenas isso, não. É porque, gente, uma boa alimentação está diretamente relacionada com uma boa audição. Então, para você evitar qualquer tipo de prejuízo sob esse aspecto, você também pode ter problemas. Vou me aproximar aqui mais uma vez do Fernando Botelho para a gente falar sobre isso. Bora para a sombra, doutor, porque tá um calor danado, a gente ficando na sombra é melhor. Boa alimentação, hábitos saudáveis, isso também é importante para evitar esse tipo de problema, né? É fundamental para tudo, né, na nossa saúde, né? A gente sabe que a questão do ouvido interno, que a gente fala do labirinto, né, da cóclea, que é o órgão auditivo, ele sofre influência realmente da questão da alimentação. Porque se você tem uma má alimentação, você pode desenvolver algumas doenças, como a pré-diabetes, a diabetes, o aumento do colesterol, o aumento do triglicerídeo, e tudo isso vai repercutir, vai danificar aquele ouvido e vai danificar aquele labirinto, e aí você pode ter os sintomas de tontura e do zumbido. Por isso, realmente, ter hábitos saudáveis desde cedo é fundamental. E sempre procurar um médico. Sempre procurar um médico. A gente está aqui para ajudar essas pessoas e para poder conduzi-las bem para que elas consigam realmente ter uma boa resposta. Doutor Fernando Botelho, muito obrigado aqui pela sua participação. Então é isso, Evanilson. É realmente uma maneira educativa, são orientações que estão sendo passadas aqui no Parque da Jaqueira. E para quem está aqui assistindo ao Balanço Geral, independentemente da idade, porque até crianças podem desenvolver o zumbido, tá? Mas há uma frequência maior entre as pessoas idosas pela questão do envelhecimento, mas também por outros fatores, inclusive má alimentação, predisposição para alguma doença. Então, sempre ficar atento. O corpo ele dá muitos sinais, né, pra gente. Sempre existem esses sinais, a gente não pode ignorar nenhum deles e procurar o médico sempre que houver essa necessidade, tá legal? Eu volto com você no estúdio, Mike. Obrigado, viu, Renato? Obrigado, doutor Fernando, também. Pois é, gente, todo cuidado ainda é pouco. A gente, besteira, não é besteira, não. Calma aí, de repente vai fazer uma verificação. Às vezes a ausência de vitaminas, como foi dito aí pelo especialista, tá? E muito cuidado. Importante a gente destacar esse assunto, a gente tem que ficar cada vez mais antenado.